Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, dia 16 de janeiro. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Desde já, eu peço que vocês se inscrevam e se tiverem dúvida, escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Galera, hoje o dia ele foi um pouco mais de tendência, né, para nossa bolsa. E para o dólar, uma leve tendência de alta, né, pessoal? Então, bora aqui começar, né? A nossa análise primeiro pelo nosso mini índice, tá? Antes de mais nada, eu quero salientar que nós tivemos às 9 horas atividade econômica e PPI, né? Os dados eles saíram um pouco flat, tá? Conforme era o consenso de mercado. Só a atividade econômica que veio 0,07, né? E o esperado, a previsão era 0,01. Então isso aqui, galera, somado, né? Nós temos os nossos índices que estão em queda, né? Estavam um pouco positivo, tá? Estavam um pouquinho mais positivo, conforme eu posso mostrar aqui para vocês, ó, na abertura de mercado, olha o micro S&P 0,9, 0,10, tá? Mas nenhum movimento mais expressivo, sentiram mais a abertura do mercado americano, tá? Setor de energia em alta, né? Em alta, metais caindo, né? Principalmente o nosso silver, a nossa prata. Minério de ferro, galera, o nosso minério de ferro também estava caindo, né? Tava caindo um pouco menos, agora tá 1,30 de queda, tá? Então, galera, inclusive para as nossas moedas, nós temos uma movimentação um pouco mais errônea, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, nossas currencies, né? Então, o dólar ele ficou um pouquinho mais negativo, mas fez uma movimentação um pouco mais forte, né? E as moedas elas estão aqui, né? 0,01, 0,7, 0,13, nada demais hoje na nossa economia. Mas quero salientar que a liquidez, né, ainda está baixa, né, pessoal? A liquidez ainda está um pouquinho mais baixa e também o nosso juros, pessoal. Os juros até que a liquidez ela começou a aparecer com um pouco mais de força, né? Mas está baixa ainda, né? Juros, galera, olha o que os juros fez, né? Então os juros ele só subiu, né? Aqui na primeira uma hora de mercado ele ficou um pouco mais flat, mas depois que ele começou a subir, tá? Por isso que a nossa bolsa ela engatilhou, né? Uma queda, galera. Então, pareado nos nossos juros, o que que acontece com a nossa bolsa? Queda, né? Que inclusive veio buscar aqui a nossa amplitude média diária, né? Nós temos esse indicador, amplitude média diária e o índice de volatilidade que ele calcula aqui a nossa uma hora, né? Então a primeira uma hora, a segunda uma hora, a terceira uma hora, individual, tá? Então ele pega, por exemplo, a primeira uma hora, né? Depois de quantos pregões? 21 pregões, né? Então ele pega a primeira uma hora de 21 pregões, né? Corridos, pega esse dado, né? E faz uma amplitude, né? Então a gente tem aqui uma estimativa um pouco mais correta, né, galera? Fato é que ele já saiu aqui, olha, do nosso ajuste IPOC, tá, galera? Fez uma movimentação um pouco mais de alta, perdeu, né, a nossa VWAP e ficou trabalhando por baixo. Aqui então estava até um pouco mais errôneo. Aqui ele fez uma movimentação de compra, tá, galera? Mas estava muito em cima aqui, né? Tava muito em cima aqui da nossa abertura do mercado à vista. Mas quem comprou aqui tem que colocar um stop atrás do nosso POC de ontem, né, galera? E quem fez essa movimentação achando que ele vinha para cá, né? Ficar numa alta, não foi possível, levou o stop.
Fato é que a nossa bolsa ela estava um pouco flat e depois começou a arrefecer, né? As nossas ações, os índices e os ETFs também, né? Começaram a pegar um pouco mais força para baixo, né, galera? Então, só que ele fez uma movimentação bem interessante, tá? Então eu quero aumentar aqui, né, para nós vermos que depois que ele perde, ele toca por baixo, né, do nosso ajuste e o POC. E aqui estava uma venda já, tá? Tava aqui, já tava uma venda. Seria melhor se ele corresse mais um pouco e voltasse, né? Por quê? Porque aqui, galera, aqui tá, tem que ser modalidade scalp, né? E tá mais um para um, né? Então, tá uma movimentação de poucos pontos, mas é possível, tá? Nós fazermos essa operação. O que foi que aconteceu? Rendeu bastante, né, galera? Então, basicamente, né, depois desse insight, nós tivemos 1.500 pontos, né? 1.400 pontos. Ele ficou fazendo a movimentação de queda, né? A gente viu aqui que o arrefecimento, né? O quanto nossos juros ele estava subindo, né? E aqui a nossa bolsa estava ganhando força para queda, né? Um arrefecimento. Depois ele fez uma movimentação, né? Ele estava fazendo, voltava uma frequência e caía, voltava uma, duas frequências e caía, tá? Depois ele fez essa movimentação mais interessante aqui que eu achei, né? Então, opa, nós temos essa movimentação aqui, né? Ele cria uma certa liquidez, tá? Aí nessa queda um pouco mais forte, né? Aí ele voltou nessa liquidez aí aqui, eu achei que seria um pouco mais interessante a venda, tá? Inclusive foi defendido para renovar a mínima, né? E foi o que foi feito, né? Então ele veio aqui e a parcial já estaria no 166 mil, né, galera? Então movimentação bem interessante na venda, tá? E conseguiu encontrar a nossa amplitude média diária, né? Então a gente tem aqui a nossa amplitude que está no 165,835, né? E o mercado, né, não está querendo mais cair. Por mais que os nossos juros ele já tenha feito um movimento, né, sexta-feira, acho que ele não vai subir mais um pouco, tá? Mas olha só, os vértices, principalmente os vértices mais longos. Então a gente tem aqui, né, os nossos vértices um pouco mais curto, um pouquinho mais flat, tá? Para alta e o médio longo para alta mesmo, né? Sendo que os mais longos estão mais, tem até aqui 1%, o F36 está 1.030 de alta. Dólar, galera, o dólar, pessoal, o nosso dólar, deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, o nosso dólar, ele estava um pouquinho mais flat, né? A gente tem a linha zero, mas os nossos pares, e aqui eu quero mostrar, né, a vocês, para nós, os nossos pares, que eles estão vencedores, né, pessoal? Então, eles estavam um pouco mais vencedores, era bem verdade. Na abertura do mercado estava um pouco mais flat, sendo que os pares, as moedas mais fortes, elas estavam um pouco vencedoras perante o real. E as moedas, essas moedas aqui emergentes, elas estavam 0 a 0, né? Então estava meio que no 0 a 0. Depois, conforme o andar do mercado, né, o juro subindo aqui no Brasil, eles começaram a ficar realmente ganhador, tá, galera? Então eles começaram realmente a ficar ganhador. Inclusive aqui o nosso peso argentino, né, tá 1.46 de alta. Então, galera, isso aqui, né, motiva também o nosso dólar, não que ele tenha feito uma movimentação um pouco mais forte, tá? É verdade que eu quero salientar para vocês, ele tá congestionado aqui, né, no 400. É mais interessante ele deixar essa área. Então a gente tem aqui as nossas liquidez mais forte, né, que é desse contrato, olha só. Então ele chega aqui no 425, 420 cent, né, e volta aqui pro 395 e no máximo 380, tá? Mas conforme o dia,
né? Conforme os dias passam, eu acho um pouco melhor vender no 425 e comprar no 75, né? Conforme eu já falei para você que nós temos opções de compra e de venda. Inclusive ontem, olha só, ele chegou aqui, né, a tocar no 75, né? E voltou aqui para o nosso POC. Mas, né, no dia de hoje, o nosso câmbio ele abriu flat, né? A gente tem o BRLT, tá? Máxima da CME, mínima da CME, o nosso POC de ontem e o ajuste. Quem pensou em fazer essa movimentação, né? Então a gente tem aqui a nossa máxima da CME, né? Para trazer para a mínima da CME, hoje ele não conseguiu buscar, né? Ele parou justamente no POC e não foi visitar o ajuste, né? Então, quando abriu o mercado, que ele fez essa movimentação, eu achei que poderia acontecer que ele viria buscar aqui a nossa mínima CME. Não foi possível, né? Ele só chegou no nosso POC de ontem e retomou, né, para esta liquidez e ficou aqui, né, durante a manhã, a primeira 1 hora, criou-se uma liquidez, tá? Criou-se uma liquidez aqui. Jogou o preço futuro um pouco acima, mas não quer dizer muita coisa, né? A gente tem o primeiro preço futuro aqui. Ficou um cenário um pouquinho mais obscuro, mas os nossos vértices eles começaram a pegar força. Aliás, as moedas, né? Os vértices dos DI, eles começaram a pegar realmente depois das 10h30, 11 horas, aí eles começaram a ficar realmente comprador, né? Mais de 0,5%, né? Então, isso, com uma alta consolidada, nossa bolsa caindo, os nossos pares ganhando força, eu achei que o câmbio realmente aqui, né? A paridade dólar versus real, né? Eu achei que ele ia acompanhar a macro, né? Então foi exatamente o que ele fez, tá? Mas ele está sentindo aqui, né? Bem verdade que eu falo, ele está sentindo 400, tá? Não está conseguindo passar. Ele fez essa movimentação, né? Então ele fez a primeira Petax, tá? E a gente tem aqui o nosso preço à vista, tá? Segunda Petax, né? Segundo spot, segundo preço à vista. Terceira Petax futura, tá? Terceiro spot e segunda taxa à vista, né? Então preço à vista, Petax futura final, né? E o nosso D0, que seria a Petax final. Ele tocou nessa movimentação, né? Ele tocou aqui, aliás, no nosso preço futuro final, não fez nenhum insight de compra, conforme eu falo para vocês. Que é interessante, quando a cotação vem de baixo para cima no preço futuro, a gente tem aqui uma operação um pouco mais protocolada, né? Que seria a compra, tá? Mas ele não fez essa movimentação, inclusive passou por ela, tocou por baixo, aí fica a critério do trader comprar, tá? Mas eu quero salientar, que eu quero salientar aqui para vocês, né? Além de ele estar nessa liquidez, que a gente tem uma liquidez importante no 413,5, 414, 415. Aqui também nós temos uma liquidez bem interessante no 396, 396,5, 395. E eu acho que uma mais abaixo, não, uma mais acima, ali no 440, 439, 37, né? Então essas liquidez são as maiores deste contrato. Eu acho que essa liquidez aqui é do contrato passado, tá? Mas essa aqui, conforme eu já mostrei aqui para vocês, né? Ele até visitou, né? Essa liquidez mais sentiu. No spike de quarta-feira, né? Que a gente teve notícia. Então, ele fez essa movimentação e para mostrar aqui para vocês a operação mais fácil para mim, no meu entendimento, foi essa que ele tocou aqui no spot, né? Então, deixa eu mostrar aqui. A nossa Petax, né? Hoje a gente errou meio ponto, que é basicamente o nosso estudo sugerido que ocorre meio-dia, né? Que é essa diferença dessa Petax para o preço final, né? Então a gente viu hoje que o câmbio não correu muito, né? Não tem uma distância de 10 pontos, 15, tá? Ficou uma movimentação um pouco mais compradora, mas na quarta Petax ele devolveu, né?
4,5 pontos. O nosso casado está de 17,20, ou seja, 17,5 pontos, que é a diferença dessa Petax futura pro preço à vista, né, galera? Então, ele fez essa movimentação, né? E aqui nós está vendo as nossas VWAPs, elas estão para cima. Interessante realmente seria se manter-se comprado. Ele fez essa segunda Petax, tá? Veio aqui buscar o nosso 400, tá? Ele ficou um pouco mais lateral, saiu a segunda Petax, e aqui seria a melhor compra, seria em cima dessa Petax futura, né? Só que ele rejeitou essa liquidez, subiu, buscou a liquidez um pouco mais acima, que está no 430, né? E chegou, rejeitou 0,5%, né? Aqui teria um alvo bom, que seria no 410, tá, galera? Então, nesse primeiro toque aqui, né? Eu achei um pouco mais interessante, tá? Aqui a gente tem o 400, né? Então ele vem daqui do 390 para o 400, aí uma venda modalidade scalp até daria, tá? O alvo seria essa liquidez aqui, né? Que ele ficou aqui inclusive brigando de venda, tá? Mas de compra eu acho mais interessante ele voltar no preço futuro para vir renovar de novo a máxima. Ele não fez, né? Mas se nós levarmos em consideração que aqui uma frequência tem menos de 4 pontos, né, galera? Então, se eu mexer, opa, aqui a frequência, deixa eu tentar mexer, tem 2 pontos e 3 pontos, né? Aqui deve ter mais ou menos uns 4 pontos, 3 pontos e meio, 2 pontos e meio, então ele interagiu, né? Eu gosto que às vezes ele chegue mais perto de toque mesmo, né, galera? Que de toque realmente, aí aqui assim a gente tem a nossa uma compra melhor, né? Depois ele foi lá, né, no 0,5% e tocou 410, voltou aqui, né? Eu achei que ele ia subir, que ele não ia fazer uma movimentação que para mim foi a melhor compra e a mais fácil, que é a compra no spot, né? Então ele veio aqui, tá? Fez o preço futuro, né? Uma movimentação um pouco mais baixista, que tocou no spot, veio perto dessa liquidez da primeira uma hora, né? E aqui a compra para vir para o preço futuro, para mim foi a mais fácil, tá, galera? Foi a mais fácil. E aqui nós teríamos 10 pontos, né? 10, 11 pontos. Uns 5 pontos aqui garantido, quase que de graça, tá, pessoal? Deixa eu apagar as nossas VWAPs ancoradas, eu não preciso mais dela. E ele veio aqui para o nosso preço futuro, né, galera? Provavelmente ele vai fazer o nosso ajuste dentro desse range aqui do preço futuro final, tá? Entre o spot do dia. Então, galera, basicamente é isso, tá? Para o nosso dia de hoje. Deixem um like, tá? Compartilhem com um amigo de vocês o nosso canal. Dúvidas, escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!